Imagina só o desafio: construir uma comunidade que funcione do zero e num lugar bem complicado. Que tipo de guia, de manual, seria útil numa hora dessas? Pois é, hoje a gente vai mergulhar num documento que é exatamente isso. Uma carta de quase 2000 anos, escrita pelo apóstolo Paulo para o seu colega Tito. E ela funciona, na prática, como um verdadeiro guia para estabelecer liderança e ordem social. O cenário é a ilha de Creta. Pensa só, uma comunidade novinha em folha, cheia de potencial, mas também cheia de problemas. A missão que Tito recebeu não era nada fácil. Ele precisava de um plano bem claro, quase um manual de instruções mesmo, para transformar aquele grupo de pessoas numa sociedade forte, coesa e com uma boa liderança. A responsabilidade era enorme. Então a gente vai seguir a estrutura desse manual antigo, passando por 5 partes principais. Primeiro, a missão lá em Creta, depois o perfil ideal de um líder, em seguida as instruções para a comunidade toda, aí o porquê por trás da doutrina e, por fim, os conselhos finais de Paulo. Ok, vamos começar. Todo bom manual, começa definindo qual é o problema a ser resolvido. E a primeira parte da carta já deixa bem claro que Paulo deixou Tito em Creta como uma tarefa super específica e, olha, muito desafiadora. A ordem principal, tirada direto do texto, tem 2 partes. Primeira, acabar de organizar tudo, ou seja, botar ordem na casa, arrumar o que estava bagunçado ou incompleto. E segunda, estabelecer anciões, que nada mais é do que nomear líderes locais, pessoas de respeito, para criar uma estrutura que se sustentasse sozinha. O objetivo era claro: construir algo que durasse. Agora, olha que interessante o jeito que Paulo mostra o tamanho do desafio. Ele não tira uma crítica do nada, não. Ele usa uma citação pesadíssima de um dos profetas da própria Creta. É uma jogada de mestre, porque mostra que a má fama deles era um problema interno que todo mundo lá já conhecia. Isso valida totalmente a necessidade de uma intervenção séria. Então, o ponto central é esse. A citação não é só um xingamento, é uma justificativa. Ao usar a autocrítica dos próprios cretenses, Paulo legitima a necessidade de regras mais rígidas. É como se ele dissesse: olha, não sou eu que estou falando, é a cultura de vocês que admite o problema. E é por isso que a gente precisa de líderes que mostrem um novo jeito de ser. Certo, vamos avançar. Com o problema bem definido, a carta parte para a solução e começa pelo topo. Se a bagunça cultural é a ameaça, uma liderança exemplar seria a primeira defesa. Essa parte da carta é o verdadeiro projeto, o blueprint do líder ideal. E aí a carta nos faz pensar: tá, mas quais são as qualificações? E a resposta é bem surpreendente. Não se fala de carisma, de poder ou de influência, mas de uma coisa muito mais básica: caráter e competência. O que vem a seguir é praticamente uma lista de checagem para quem quisesse ser um bispo, ou seja, um supervisor. Olha só essa lista, o padrão é altíssimo. Repara como mistura qualidades de caráter pessoal, como ser justo e piedoso, com habilidades de gestão, tipo ser hospitaleiro e prudente. A grande sacada aqui é que para esse modelo, liderança não é um cargo, é uma demonstração de integridade. O líder precisa viver o exemplo da cultura que ele quer criar. E esse slide aqui mostra de um jeito bem claro o que estava em jogo. De um lado, o líder ideal, um administrador de Deus que usa a doutrina para construir e corrigir. Do outro, os opositores, que são descritos como charlatões que só pensam em dinheiro e que destroem famílias com ensinos falsos. Esse contraste deixa bem óbvio que a escolha da liderança era uma questão de sobrevivência para a comunidade. Bom, com a liderança definida, o foco do manual se abre um pouco. Afinal, uma comunidade saudável não vive só de líderes, né? A carta, então, começa a dar um conjunto de instruções para diferentes grupos, criando um verdadeiro código de conduta social para sustentar essa nova cultura. Olha que legal como cada parte da sociedade ganha uma função específica na construção da reputação do grupo. Os homens mais velhos devem trazer a prudência, as mulheres mais velhas devem ser mentoras, os jovens exemplos de integridade. A grande ideia aqui é que a cultura não é algo que vem só de cima para baixo, mas que é construída por todo mundo. O comportamento de cada um vira uma peça-chave para a estabilidade e para a credibilidade da comunidade inteira. A gente já viu o que e o como, mas por quê? Qual é a grande motivação por trás de todas essas regras e estruturas? A próxima parte da carta mergulha fundo na teologia, explicando a força motriz, a tal da sã doutrina ou ensino saudável, que devia impulsionar essa transformação toda. Para entender a solução, a gente precisa primeiro entender como o autor via o problema fundamental. A carta descreve um estado anterior de desordem moral, insensatos, rebeldes, escravos de paixões. É a partir dessa condição, desse caos interno, que a mudança precisa acontecer.
E aqui está o motor de toda mudança: a graça de Deus. De acordo com o texto, não é só um perdão, algo passivo, é uma força ativa que educa, que se manifestou para salvar e, o mais importante, para ensinar. Ensinar a abandonar um estilo de vida destrutivo e adotar um novo, baseado em autocontrole, em justiça e em propósito. Essa é a essência da sã doutrina. E essa é talvez a ideia mais poderosa do manual inteiro. O bom comportamento não é um pré-requisito para ser aceito, ele é uma consequência de já ter sido aceito. A lógica é a seguinte: a salvação vem pela misericórdia, é um presente, e como resposta a esse presente, a comunidade se sente motivada a viver de um jeito que honre essa nova identidade. A motivação muda de fazer por merecer para fazer por gratidão. Chegando na reta final do manual, as instruções voltam a ser super práticas. Paulo dá para Tito alguns conselhos finais que misturam o gerenciamento de conflitos, logística e um último reforço sobre a importância de transformar a fé em ação concreta. Esse slide é quase um resumo do dia a dia de um líder comunitário. É preciso ter pragmatismo, saber quais brigas não valem a pena para não perder tempo, como lidar com quem discorda de forma organizada, cuidar da logística da equipe e, acima de tudo, manter o foco da comunidade em ações práticas que realmente ajudem as pessoas. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. Claro, os detalhes culturais mudaram muito, mas as questões centrais sobre liderança, caráter, união social e o porquê por trás do que a gente faz, tudo isso continua super atual. Como é que um manual tão antigo, focado em caráter e propósito comum, conversa com a nossa própria busca por liderança e comunidade nos dias de hoje? A questão fica no